A oração de São Francisco é para mim uma das canções mais belas que nós cristãos podemos assimilar. Eu trabalhei muitos anos numa capela de São Francisco e me senti muito bem. E lá eu contei muito essa história que assemelha-se muito à história do filho pródigo, que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versos 11. A história de um filho que trabalhava com seu pai, sua mãe. Eles só tinham um filho e eles foram educando, pagando as melhores escolas àquela criança e deram o melhor para ele. Mas ele tinha que trabalhar também ajudando o pai. E aquela criança não gostava. E você veja que hoje, nos tempos de hoje, as crianças logo batem o conselho tutelar e vai logo atrapalhando essas coisas, não querem, a criança tem que brincar. E veja, naquele tempo, o pai botou o seu filho para ajudar e foi educando e construindo algumas coisas, alguns bens. Tinha uma grande terra, até que chegou o ponto dele ficar maior de idade. E disse para o seu pai, eles brigavam de vez em quando, discutiam. E ele brigando com seu pai, disse que não queria mais ficar ali e decidiu ir embora. Seu pai muito triste. Disse, foi lá, pegou sua mãe, disse, não diga nada. É uma decisão dele. E foi lá, pegou algumas economias que guardava e disse, você vai embora? Vou, eu não gosto mais aqui, eu não quero mais ficar aqui. E foi embora. Foi para uma cidade grande, e naquela cidade grande ele chegou, as pessoas perceberam que ele tinha uma boa formação de família e também de estudo, porque os seus pais pagaram os seus estudos. E ele logo arranjou um bom emprego. Em seguida arranjou uma boa namorada, se casou, constituiu família. E foi muitos anos se passando, muitos anos, até que chegou o tempo onde ele teve o segundo filho. Foi uma menina. E aquela menininha, um dia brincando, ele lá com sua esposa e o outro filho também. A sua menininha chegou para ele e disse, papai, eu queria lhe perguntar uma coisa. E aí o pai, ansioso para saber o que era que a filha queria perguntar, e ela disse, papai, eu conheço meus tios da minha mãe, conheço meu avô da minha mãe, conheço minha avó da minha mãe, eu conheço todos os meus parentes da minha mãe. Por acaso, papai, o senhor não tem pai, o senhor não tem mãe? O senhor, por acaso, é filho de Goiamum? Então aquele pai foi baixando a cabeça e foi vindo aquele filme da ingratidão que ele fez com seus pais. E conta a história que era naquela região de Minas Gerais. Tem muita gente que nos acompanha dali, conhece um pouco a região. E diziam que naquela época não tinha o que tem hoje, celular, era tudo rápido. Não, era por carta. A gente escrevia e marcava, já sabia mais ou menos quando ia chegar. Então aquele homem combinou com sua esposa, com seus filhos, para tentar convencer ali, para a menina desistir, porque ele tinha sido muito ingrato com seus pais. E ele dizia para ela que se ele alcançasse essa graça, eles poderiam até visitá-lo. Mas ele não tinha certeza se o seu pai ainda era vivo ou sua mãe. Fazia muito tempo. Mas a filhinha insistiu, eu quero conhecer meu avô e minha avó do meu pai. E de tanto insistir, ele não teve outra escolha a escrever para ver se tinha resposta e não teve resposta. Mas na carta que ele escreveu, ele colocou que seus filhos pedindo perdão a seus pais e que ele tinha 2 filhos e os seus filhos estavam
querendo a todo custo conhecê-los. Então eles foram, se prepararam para ir essa viagem, e durante toda a viagem ele dizia que poderia chegar lá, os seus pais não o perdoarem por causa da sua ingratidão. Mas também eles poderiam já ter morrido, porque eles já eram bem velhos e talvez não existisse mais. Então a criancinha disse: mas eu quero conhecer meu avô e minha avó do meu pai. E foram indo, marcaram a viagem. E quando pegaram o trem, lá só passava trem naquelas serras. E ele dizia, quando foi chegando próximo, se aproximando daquela possível fazenda que eles moravam, ele disse: olha, a próxima curva é a casa do meu pai. Lá tem um morrinho e eu coloquei na carta, se eles tivessem me perdoado, eles colocassem um pano branco na porta. Se eles não colocarem, não tiver esse pano, a gente não vai descer, porque eles têm todo o direito de me rejeitar. Mas quando foi se aproximando da curva, a filha dele já estava na janela. Já estava ali agarradinha na janela para ver se tinha algum pano branco, alguma toalha na porta para eles descerem. E engraçado que na frente da casa tinha um morrozinho, um monte. E quando eles foram dobrando a curva, a cerca, que era de arame enfarpado, estava repleta de lençóis brancos. E lá, bem distante, próximo àquela casinha simples, naquele morrinho alto, estava dois velhinhos de cabelos brancos com lenços balançando. Deus é assim conosco. Por mais ingrato que nós somos, Deus realiza o perdão todas as vezes que nós voltamos arrependidos para a nossa casa. E essa música de São Francisco é para mim a emoção de rever vidas que estão distantes, que voltem para casa. Deus abençoe. Cantemos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado,
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.